Boa tarde. Também a nossa alegria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Web Fraternidade que nos acompanham, e a eles vamos transmitir o nosso aplauso caloroso com todas as nossas vibrações que possam chegar até eles neste momento. Falar sobre Francisco de Assis, para mim, talvez seja a palestra mais difícil nesses quase 20 anos de oratória. Alguém poderia perguntar, mas será mais difícil falar de Francisco do que falar de Jesus, como tão bem Simão Pedro nos emocionou? Eu considero mais difícil. Porque quando nós falamos sobre Jesus, sobre o perdão, sobre o amor, geralmente nós temos uma desculpa. Me perdoe a franqueza. Ah, mas Jesus era Jesus. Ele era o guia, o modelo. O espírito mais perfeito, o perfectum, concluído, acabado, pronto. Eu ainda estou muito distante. Então falar de Jesus, talvez, infelizmente para nós, com a nossa cara de pau, não seja tão constrangedor. Mas falar de Francisco, que foi considerado o outro Cristo, isto sim é quase que constrangedor. Porque aí não temos desculpa. Porque Francisco mostrou que o Evangelho não é utopia. Francisco mostrou que o Evangelho não é só para os santos, para os espíritos puros. Ao contrário. Francisco vem mostrar aquilo que Jesus falou que tinha vindo para os doentes. E quando se fala em doentes, alguém se exclui dessa ideia ou não? Quem aqui está doente? Levante a mão, vamos assim dizer. Não precisa contar a doença. Pelo menos metade do auditório está doente. A outra metade está mentindo. Porque se partirmos da definição da Organização Mundial da Saúde, que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, espiritual e emocional, nós poderíamos imaginar quem é que ostenta essas 4 condições simultaneamente. Não é isto? Às vezes temos um bem-estar físico, aliás, eu acho que nem isso temos. Basta ver no momento em que acordamos pela manhã, dificuldade de desentortar coluna, não é? Mas vamos supor que essa metade que não levantou a mão, não é isto? Tem esse bem-estar físico, mas será que temos também, e certamente esses irmãos devem ter também, um completo bem-estar emocional? São pessoas equilibradas, são pessoas pacíficas, são pessoas que não padecem de irritação crônica, são pessoas que não têm neurose, são pessoas que não têm tique, teque, todos os distúrbios assim. Talvez não seja caridoso, mas eu vou reformular a pergunta. Quem aqui está doente? Por favor, levante a mão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Isso porque eu não comentei ainda os 2 outros aspectos. Mas vamos ficar por aí para não ficar muito pesado. Francisco era um homem doente. Dentro desse conceito mais amplo. Porque se formos remontar, buscar o Francisco histórico, aquele jovem, filho de uma burguesia que nascia em Assis, pais prósperos, comerciante rico. Francisco era um jovem pouco preocupado com questões da religião. Embora não fosse pessoa de má índole, sua vida se limitava a trabalhar durante o dia no comércio do pai e à noite, e quase todas as noites, ele caía nas festas, nas cantorias. Festas que se realizavam muitas vezes em plena rua. E era assim que esse jovem praticamente vivia os seus dias. Ele era muito requisitado, porque quase todas as festas era ele quem bancava com o dinheiro do pai. Ele era pródigo, todo o dinheiro, muitas vezes ele emprestava aos amigos e padecia de uma amnésia que depois ele nem se lembrava que havia emprestado. Era um jovem muito simpático. Era um jovem com pendores artísticos. Gostava de cantar. Gostava de poesia. E dizem muitos dos seus biógrafos, inclusive biógrafos franciscanos, o que nos permite sentir uma fidelidade ao fato de que muitas vezes, às altas horas da madrugada, Francisco voltava para casa embriagado. Não sabia sequer o rumo de casa. Este era o Francisco tão humano quanto nós. Um Francisco que se ocupava das coisas da terra. Mas que, desalinhado dos propósitos divinos para os quais cada um reencarnou, começou a sentir um vazio. Uma tristeza. Aquela vida de festa já não lhe interessava tanto. E ele então imaginou que agora o seu objetivo seria ser reconhecido por participar de uma guerra, das conquistas. E ele se alista numa das guerras de Assis contra a cidade vizinha, a Perúgia. Então aquele sonho do cavaleiro, o prestígio, era o auge. Mas logo na Primeira Guerra ele foi preso. Passou 1 ano preso e só foi libertado porque seu pai pagou o resgate. Imaginem, meus amigos, a humilhação. Voltar da guerra como um prisioneiro liberto pelo dinheiro do papai. Ele volta muito doente, contraiu malária, ficou 1 ano, de 1 a 2 anos, tentando se recuperar. Esteve muitas vezes à beira da morte.
Durante esse período teve visões, febres delirantes, mas aos poucos foi se recuperando. No entanto, se ele fosse diagnosticado por um médico de hoje, talvez o diagnóstico fosse uma depressão. O que fazer? O que é a vida? Qual o sentido da vida? Para que eu estou vivo? Já que nada mais disso me preenche. Não vejo graça nas coisas, não vejo graça nas festas, não vejo mais graça na bebida, naquela vida fácil, naquela vida fútil que eu levava. Então, qual é o sentido da minha vida? O seu pai querendo salvá-lo, tirá-lo desta situação, alista Francisco a participar de uma nova guerra, a Guerra das Cruzadas. E numa das vezes em que Francisco foi escolher as suas vestimentas de guerra, ele tem um sonho, uma visão, certamente uma interferência mediúnica, onde ele escuta a voz, provavelmente de Jesus. Francisco, o que deves fazer? Seguir o servo ou o Senhor? E Francisco responde, é claro, devemos seguir o Senhor. Então, por que estás agora a querer servir? Não ao Senhor. Volte para casa e você saberá o que fazer. A melancolia, aquela profunda crise espiritual vai remexendo e vai despertando aos poucos aquele Francisco que nós conheceremos através dos tempos. Assim se passa conosco. Nós também enfrentamos crises espirituais. Talvez tenhamos vindo a esse congresso para ver se nos livramos da crise. E você deve estar dizendo, o congresso está acabando e até agora nada. Esta aqui é a última palestra. Nunca mais você me faça isso, Rubens, que é muito peso agora. Mas nós vamos poder encontrar um caminho para sair dessa crise. Que foi o caminho que aquele jovem Francisco encontrou. Ele perambulando pelos arredores da cidade de Assis, andava para ver se encontrava um caminho, encontrava uma solução. Se ele escutava então aquela voz da visão espiritual que ele teve, de que ele seria orientado do caminho a tomar. Até que num dia, ele visita uma igreja em ruínas, a igreja de São Damião. Ele entra e ali fica sentado, olhando para um crucifixo e formula a pergunta capaz de tirá-lo da crise e tirar a cada um de nós do turbilhão que talvez estejamos vivendo. E ele faz aquela pergunta corajosa. Senhor,
que queres que eu faça? Quem terá coragem de perguntar isto? Porque na oração do Pai Nosso nós temos um momento semelhante. Não é isso? Senhor, a gente adultera um pouquinho. Que seja feita a tua, minha vontade. Porque quando nós fazemos essa pergunta, eu espero que você saia daqui hoje com esse encontro que nós estamos tendo com Cristo. Nós não viemos no céu à toa. Jesus nos chamou. Aquele teu amigo que falou, vamos lá, faz sua inscrição. Era Jesus. Quando Rubens e Divina pensaram no terceiro céu, e alguém falou, não, vamos ampliar. Eles falaram, não, vocês estão loucos. E algum amigo falou, não, vamos para um lugar maior. Não era o demônio, era Jesus. E naquela tarde, depois da pergunta corajosa, é a pergunta que a gente só vai fazer quando a gente não encontrar mais caminhos na vida. Quando a gente chegar naquela situação que o Espírito Meimei, através de Chico Xavier, escreveu: Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Então, quando a gente não encontrar mais caminhos no mundo, quando a gente já tentou de tudo, é que a gente se ajoelha, é que a gente chora, e que a gente tem a coragem de perguntar: Senhor, o que queres de mim? E aquela voz respondeu a Francisco. Um fenômeno mediúnico. Francisco ouviu a voz. Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Essa voz está reverberando, está fazendo eco até hoje. Porque parece que esta igreja ainda está em ruínas. No primeiro momento, o jovem Francisco interpreta literalmente o que a voz lhe disse. Ele olhou para a igreja. Nossa, isso aqui de fato está em ruínas. E aí então ele descobriu para si o primeiro propósito de vida: serei um construtor de igrejas. E isso já teve um efeito imediato para ele. Porque aquele homem perdido, vazio,
triste, melancólico, sai da igreja feliz, exultante. Tanto é assim que a primeira coisa que ele faz ingenuamente, vai na loja do pai, pega todos os tecidos, os mais caros, e vai vender. E com o produto que ele conseguiu, ele leva para o sacerdote que cuidava daquele capelão, para que ele então pudesse ali comprar pedras, para ter óleo nas lamparinas, para que a igreja pudesse ser reconstruída. Isto deu uma confusão tremenda. Porque é engraçado, veja que coisa interessante, como nós humanos somos contraditórios. O pai de Francisco nunca o repreendeu pelo dinheiro que ele gastava nas farras, mas ficou irado com o dinheiro que ele perdeu para a construção de uma igreja. E desse episódio é que surge aquele evento muito forte na vida de Francisco, em que o pai o leva à presença do bispo local, porque naquela época a igreja tinha poder jurisdicional para resolver alguns conflitos, como os conflitos de família, e o pai então leva Francisco à presença do bispo, para que o bispo então decidisse. E foi exatamente naquele momento, daquela cena antológica, em que Francisco, então, pai, ele tira toda a sua roupa e fica nu na presença da comunidade, na presença do bispo, do pai, e devolve toda a roupa ao seu pai. E ele, então, agora pessoalmente, vai pedir esmolas, para que com as esmolas ele pudesse comprar pedras, para que ele então construísse a sua igreja. E assim ele vai iniciando o seu projeto. Mas a certa altura ele percebe que talvez aquela mensagem de reconstruir igrejas fosse mais ampla do que ele entendeu. E ele concluiu que igreja é a comunidade, é a reunião das pessoas unidas em torno daquele ideal. Nós aqui somos igreja. Somos templos vivos de Deus. E aos poucos, então, ele foi entendendo que restaurar a igreja era restaurar essas relações da comunidade cristã. Restaurar aquele relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Um relacionamento que Jesus também soube expressar quando ele disse no Evangelho de João que ele não nos chamava de empregados, mas que para nós, que para ele, nós somos amigos. No Antigo Testamento, nós também vamos encontrar essa expressão de que Deus quer mostrar a sua face amiga aos homens. E como isso se perdeu ao longo dos tempos.
Para nós, Deus se tornou um ser que nos vigia, que nos pune, que nos castiga, que impõe pragas, doenças. Um Deus bravo, um Deus Senhor dos exércitos. E nós passamos a temer Deus. Jesus veio mexer nesse ponto ao nos mostrar Deus como Pai. Ao pronunciar a oração do Pai Nosso em aramaico, Jesus utiliza para se referir a Deus a palavra Abba, que segundo algumas traduções, ela tem o sentido de não apenas de pai, mas de pai querido, de paizinho. Esse é o Deus que Jesus vem restabelecer. E essa ideia estava em ruínas. E a igreja, então, da época de Francisco, dividiu a igreja entre ricos e pobres, entre poderosos e vassalos. Uma igreja que promoveu uma exclusão, uma divisão. Era isso que estava em ruínas. E era essa igreja que Francisco deveria restaurar. Sobretudo nas relações humanas. E a partir disso, então, que Francisco não se dedica tanto mais à construção, à reconstrução de igrejas de pedra, mas se dedica a restaurar corações distantes de Deus, a restaurar esperanças perdidas, ao restaurar sonhos desfeitos, a restaurar corações que viviam atormentados pela culpa, com a ideia de que estavam sendo punidas pelo Criador. E Jesus estabelece um momento crucial nesse processo de conversão de Francisco. Uma das provas e um dos momentos mais significativos. Quando ele, ali peregrinando pela região da periferia de Assis, ele se depara com um leproso. Essa era a expressão da época. E os historiadores dizem que Francisco tinha horror à lepra, horror aos leprosos, tinha nojo. E quando ele via um leproso, ele o quê? Subia, corria, como aliás quase todos o faziam. E o leproso se aproxima. Francisco tem um impulso humano de sair, de fugir, de correr. Mas aquela voz do crucifixo ressoava em sua mente. Francisco, restaura a minha igreja. E Francisco olhou para o leproso, que estava com as mãos estendidas, pedindo uma esmola. Me dê uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco, aqueles dois pezinhos, já querendo fugir, mas a sua alma ficando. Vou, não vou, fico, não fico, restauro, não restauro. E o leproso insistindo.
uma esmola. Ele colocou a mão na túnica. Tinha uma moedinha. Ele foi lá e jogou. E o leproso continuou. Uma esmola. Pelo amor de Deus. Ele colocou a mão na túnica outra vez, não tinha mais moeda. E ele se perguntou, mas o que ele quer de mim? Eu já dei a moeda, eu já dei o que ele queria. Mas aos insistentes apelos do leproso, ele se deu conta que aquele irmão não queria moeda coisa alguma. Ele queria Francisco. Ele queria ser olhado. Ele queria ser acolhido. Ele não queria que olhasse para ele e o taxasse como um leproso nojento. E foi nesse momento então que Francisco se deu conta. Meu Deus, ele tem a lepra no corpo. E eu tenho a lepra na alma. E ele foi então, corre e abraça o leproso. Beija o leproso. O sangue corria. Mas ele beijava. E pedia perdão a Deus. Ele beijou e ele abraçou tanto que ele não largava o leproso. De olhos fechados ele orava a Deus. E ele entendeu que ali era a igreja. Ali começava a igreja. Que ele precisava reconstruir. Quando ele abre os olhos, ele olha. Não era mais o leproso. Era Jesus. Que olha para ele e diz: Francesco, hoje tu me amaste. Daí para frente, tudo foi uma constante reprodução da comunidade cristã. E aqui nos cabe perguntar, talvez, naquilo que de mais essencial possamos refletir, o que essa história tem a ver conosco. O que esse homem de 800 anos atrás pode nos dizer hoje? Que igreja que nós estamos precisando construir? E eu parto aqui numa tentativa de reflexão sobre o assunto. Que a primeira igreja que nós precisamos reconstruir é a igreja interior nossa. Porque talvez o mendigo
o miserável, o leproso, mais abandonado é aquele que está morando dentro de nós mesmos. Talvez hoje estemos vivendo sob complexos de inferioridade, complexos de culpa. Aliás, não há quem não esteja reencarnado na Terra que não tenha o seu complexo de culpa. Afinal de contas, estamos vivendo no planeta Terra, que é um planeta ainda o quê? Imperfeito. Um planeta em que ainda o mal predomina sobre o bem. Isso fala muito de nós, não? A não ser que tenha havido algum engano do departamento reencarnatório. Se nós viemos aqui para a Terra, é porque isso, de alguma forma, descreve a nossa essência. Que ainda em nós o mal ainda é predominante. Ou não? Olha que sim, mais sem vergonha que nós estamos tendo. É claro que a gente está se esforçando, não está? Está se esforçando, isso é muito bom. Mas lá no fundinho, a gente tem uns ímpetos, não tem? A gente tem umas vontades ainda estranhas. A gente ora ainda aquela oração do chefe. Vocês conhecem a oração do chefe? Senhor, me dê paciência para aguentar o meu chefe. Não me dê força não, Senhor, porque se o Senhor me der força, eu vou lá e arrebento a cara dele. A gente tem ainda vontade. A gente ainda tem umas certas vinganças, não temos? Talvez não diretas, mas não menos prejudiciais. Por exemplo, quando um inimigo nosso tem algum problema, sofre algum prejuízo, como é que a gente se comporta? Ah, sim, ele faliu, é? Ah, tá. Bateu o carro? Ah, machucou muito? Ah, tá bom. Deus sempre cuida, né? A gente é meio danado, gente. Então, evidentemente que todos nós carregamos, quer das nossas experiências anteriores, quer nessa própria existência, quantas vezes nós caímos, vacilamos, quantas vezes nós tivemos uma vida vazia. Quantos crimes talvez estejamos trazendo. Aqui ninguém tem mãos limpas. A nossa ficha não é tão limpa assim. Então, muitas vezes olhamos com desprezo para nós, muitas vezes olhamos com culpa, às vezes estamos alimentando conflitos muito difíceis, porque algo que tenhamos feito, cometemos um aborto, cometemos algum crime, cometemos algum ato que tenha prejudicado seriamente a terceiro, e com isso perdemos a nossa dignidade. E a nossa igreja está em ruínas. E se a gente não construir e edificar essa igreja, dificilmente a gente avança. E a proposta do Cristo é libertadora. Eu nunca me esqueço do encontro de Jesus com Maria Madalena, narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Franco. Quando ela vai procurar um encontro pessoal com Jesus na casa de Simão Pedro. Não foi você, né, Simão? Não, tá bom. Mas para falar de Jesus como Simão fala, só pode ter sido amigo de Jesus.
Ela procura então um encontro na casa de Simão, porque não poderia procurá-lo à luz do dia, porque era mulher de má vida, mulher de má fama. Algumas traduções do Evangelho falam mulher com 7 demônios. Vocês imaginem o que é isso, meus irmãos? Uma mulher com 7 demônios. Porque uma mulher, por si só, é um anjo de Deus. Demônios são os homens. Então essa mulher não poderia, à luz do dia, procurar o mestre. E através de uma empregada, de Maria, de Madalena, e uma serviçal da casa de Simão Pedro, as duas ajeitam um encontro à noite na casa de Simão. Quando ela entra, Jesus já esperava na sala, sentado. E assim que ela entra, ele pronuncia o nome dela: Maria. Ela se espanta. Mas, mestre, o senhor sabe meu nome. Maria, eu sou bom pastor. Conheço todas as minhas ovelhas. E ela ainda, sem entender e sem admitir aquele tratamento, volta-se para ele e diz: mas Senhor, tu sabes quem eu sou. Como a dizer, tu sabes que eu sou uma mulher perdida, de má vida, de má fama. E Jesus dá a ela aquela resposta terapêutica, libertadora, que reconstrói a vida de Madalena, como reconstrói a vida de todos nós. Diz a ela: Maria, não me importa quem tu és. Me importa quem tu podes vir a ser. Me importa saber como você vai sair daqui do nosso encontro. Faz sentido para nós isso? Como nós vamos sair desse encontro? Não importa as pedras que cada um esteja carregando, os conflitos, os complexos. Jesus não está olhando para isto. Jesus tem olhos no ser imortal, que está sendo construído ao longo dos tempos. Perfeito é a palavra que do latim significa pronto, acabado. E nós não somos, segundo a doutrina espírita, seres prontos. Estamos nos construindo. Mas com o dever de nos tornarmos pessoas melhores. Perfeitas? Por ora talvez ainda não. Mas melhores, sim. E foi a partir desse encontro que Maria Madalena reconstrói a sua igreja. Abriu mão, deixou aquela vida que lhe infelicitava. Não ouviu de Jesus censura, condenação.
mas ouviu uma proposta de libertação. Nós estamos caminhando segundo a doutrina espírita trazendo de fato a herança do nosso passado, mas com o objetivo de, com os pés no chão de hoje, construir um novo futuro. E isso se faz a partir de agora, não é amanhã, não é depois. É hoje, a partir de agora. Por isso que vale a pena cada um se perguntar: como eu vou sair desse encontro? Vou sair com essas palavras de Jesus? Importa agora, daqui para frente. Vou reconstruir a minha vida, a minha igreja, com a minha família. Talvez lá no nosso lar exista, abre aspas, um leproso, com os braços estendidos, pedindo uma esmola. E a gente querendo fugir dele. E a gente olhando para ele dizendo: meu Deus, onde que eu arrumei esta encrenca? De onde vem essa alma? Olha lá para a família, você olha e fala: meu Deus, de onde que esse povo reencarnou? De onde que eles vieram? Mas são reencontros de reconstrução de uma igreja que um dia esteve em ruínas. Eu passei por essa experiência com meu pai. Sempre tive muita dificuldade emocional de conviver com ele. Não era o pai que eu queria. E eu talvez sentia que eu não era o filho que ele queria também. A gente nunca combinava. O que eu gostava, ele não gostava. O que ele queria, eu não queria. E criou-se uma distância muito grande entre nós. Mantínhamos uma relação assim, aparente. Nunca procurei entrar em atritos com ele, mas sentia. Sofria. Me achava muitas vezes rejeitado, incompreendido, não amado. Isso levou 55 anos. Até que o pai adoeceu gravemente. E exatamente quando eu escrevia esse mais recente livro, Jardim da Minha Vida, em que falava exatamente da reconstrução do jardim sob essa perspectiva de Francisco, onde ele fala para que a gente possa transformar em jardins os nossos campos de batalha. E aí então, quando fui visitá-lo no hospital, e talvez pressentindo que meu pai não ficasse muito tempo por aqui, eu falei: eu preciso restaurar esse jardim. Eu preciso restaurar a minha igreja com ele. Mas como? Aí uma intuição espiritual me disse: olhe para as fragilidades dele. Olhe para as feridas dele. Olhe para a infância dele. Aí pude perceber
que meu pai também era um jardim ferido. Sofreu o abandono dos seus pais. Ficou sozinho aos 12, 13 anos. Teve que se virar sem pai, sem mãe. Embora pais e mães vivos. Era jogado da casa de um, da casa do outro. Foi expulso 2 vezes da escola. Ele não tinha o que eu queria. Repetindo aquela canção do Djavan, que o Rossandro tão bem lembrou ontem. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Meu pai não tinha para dar. Mas numa análise mais sincera, eu pude ver que apesar de todas as carências dele, de todas as limitações, de toda a frieza daquele homem, não perdeu um dia de trabalho na rua, como vendedor ambulante, como mascate. Para me sustentar. Foi com isso que ele me proporcionou estudo. Foi com isso que até quase os meus 30 anos ele me sustentou. Para que eu estudasse e pudesse entrar numa carreira pública. Foram aqueles pés cansados, doridos, aquelas feridas. Que inclusive me permitiram a encarnação. Que atravessaram circunstâncias econômicas dificílimas, de dias que não tinha comida em casa. Então eu pude, naquele momento, olhar meu pai com olhos humanos. E entender que meu pai foi perfeito dentro das imperfeições que ele tinha. Que ele fez o que ele pôde, e talvez até mais do que ele pôde. E se não fez mais é porque talvez eu não precisasse. Era eu quem precisava me desembotar. Crescer sem ter tantas bengalas. Aquele pai que eu sempre imaginei presente, carinhoso, educador, conciliador, amigo, estando comigo a todo momento, não era isso que eu precisava para a minha encarnação. Talvez um espírito mimado, infantil. Aquele menino precisava crescer. Beijei muito meu pai. Nunca tinha feito isso. Passei muito a mão nos cabelos dele. Eu nunca tinha feito isso. Até porque ele nunca havia deixado. Eu ia cumprimentá-lo, ele não dobrava a mão. Mas a doença abriu as guardas dele. Abriu as minhas. E ele partiu.
E eu nunca imaginei como eu amava aquele italiano turrão. Como ele me faz falta. E como sou grato a ele. Minha igreja com ele. Acho que foi reconstruída. Onde você estiver, pai, eu sei que deve ter o A de errado, fraternidade por aí. Tamo junto. Mas a proposta da reconstrução, ela vai além de nós, da família biológica, ela também vai com a família humana. E isto foi uma lição que Jesus quis mostrar para nós. A expansão do nosso entendimento do que seja pai, irmão, mãe, é muito maior do que os laços do sangue. E nisso São Francisco, de alguma forma, me fez entender numa experiência muito prática. Aquela época, eu estava lendo uma biografia de São Francisco. Já li várias. E era um dia que eu estava meio angustiado, meio triste, meio perturbado, meio down. Era a hora do almoço. Parei num restaurante em São Paulo. Um restaurante, porque era uma tarde, era um dia muito ensolarado. Aquele restaurante tinha umas cadeiras assim na calçada. Aquilo me pareceu ser alguma coisa assim, que pudesse talvez me retirar daquele estado de prostração. Eu estava com a biografia de Francisco no carro. E eu a levei para a mesa. Falei, enquanto aguardo comida chegar, vou lendo. Sentei e pedi meu prato, simples, arroz, feijão. E eu com a biografia de Francisco, com ele na capa. E nisso se aproxima um menino de rua. Chega para mim, tio, o senhor tem uma esmola? Eu falei, esmola? Eu sei procurar moedinha. Aí eu olhei para a cara dele, ele olhava muito para a mesa. Eu falei, você está com fome? Pô, tio, há 2 dias que eu não como. Falei, você gostaria de sentar comigo aqui para comer? Mal acabei de falar e sentou. Olhei para a biografia de São Francisco, falei, tudo bem. Olhei para o garçom, falei, aumenta um pouquinho o arroz com feijão. E aí, tentando conversar alguma coisa com ele, eu percebi que o olhar dele estava inquieto. Eu falei, o que te preocupa? Ele falou, tio, meu irmão está por aqui. Ah, o seu irmão, onde que ele está? Aqui do lado. Ah, sei. E aí? É que nós vamos comer, né? Falei, você gostaria que o seu irmão também comesse com a gente? Ah, pode ser, tio. Olhei para o livro de São Francisco. Eu falei, tá bom. Ele deu um assobio, veio o irmão, deu um pulo, sentou. O garçom já olhou para mim e falou, pode deixar.
E aí, olhando para o irmão, o mais novo que chegou, que também não parava de olhar para a rua. Eu falei, vamos acabar com isso logo. Eu falei, quantos mais tem aí? Tinha mãe, com bebê no colo e grávida. Falei, pode chamar que São Francisco vai pagar a conta hoje. E aí comemos e conversamos. Como está a sua vida? O que você faz? Aonde mora? Aí um deles disse assim, tio, eu não sei o que é comer na mesa. A gente não tem mesa lá em casa. Aliás, mal a gente tem casa. E o outro diz assim, tio, tirou um canivete. Falou, eu ia usar isso hoje, tio. Eu não aguento mais ver no farol os carros passando com cheiro de McDonald's. E o meu estômago quase me matando. Eu ia furar um hoje, tio. Se não fosse o senhor, eu digo, eu não, São Francisco. Comemos, eu vi que eles estavam preocupados, nos abraçamos, o garçom chorando. E quando eles foram embora, eu percebi que a minha tristeza tinha ido com eles. E por isso eu pude compreender por que São Francisco encontrou a razão da sua vida quando ele passou a tornar felizes os outros. Porque isto faz com que a nossa vida tenha um sentido. E o sentido da vida é que ela seja boa não apenas para nós. Ela precisa ser boa para os outros. E a gente precisa se fazer parte desse cenário. Eu posso dizer que os momentos mais felizes da minha vida hoje não foram os momentos em que eu entrei na carreira, que eu fui aprovado no concurso público, que eu recebi isso, aquilo. Claro que foram momentos bons, mas não foram momentos felizes. Quando eu comprei um carro novo, quando eu comprei a casa própria, não. Os momentos mais felizes é quando eu pude enxugar uma lágrima. Eu pude dividir uma angústia com um amigo. Eu pude alimentar um estômago. Eu pude ser uma presença amiga na vida de alguém. E nesse congresso eu vivi tantos momentos felizes. Eu vim para cá, tristonho. Mas me recordei de um conselho de Chico Xavier, que um dia ele me deu. Meu filho, quando você enxugar as lágrimas do próximo, Deus enxugará as suas. Vocês enxugaram muito as minhas lágrimas nesse congresso. Uma pergunta que o professor Mário Sérgio Cortella formula. Se eu não existisse, que falta eu faria no mundo? Essa pergunta talvez nos ajude a compreender se a minha vida está sendo útil, se ela é útil apenas para mim. Se eu desencarnar hoje,
O que vão dizer de mim? Que falta eu farei? O que é que vão dizer no meu velório? Eu não quero que diga, foi um bom professor, um bom espírita, foi um bom orador, um bom escritor. Não. Foi o amigo. Foi aquele que apareceu no momento mais incerto da minha vida. Foi aquele que me levantou. Foi aquele que nunca me julgou, apesar de eu merecer. Foi a pessoa que me levantou. E é por essas razões que a nossa vida pode ser boa, como foi a de Francisco, como foi a de Chico Xavier. Por isso, meus amigos, estamos atravessando esse momento de profunda transformação. Uma das mais recentes obras do médium Divaldo Franco, se não me falha a memória, Alvorecer da Era Nova, da Nova Era. Há uma informação interessante. Jesus convocou Francisco de Assis novamente a voltar, reencarnar na Terra. E no livro se afirma que para preparar o retorno do pobrezinho de Assis, a comunidade franciscana já estava na Terra. Por que será que Rubens, você escolheu esse tema? Que em tese não teria uma relação direta com o evento. Eu estou seriamente desconfiado que talvez sem o merecer, nós fazemos parte dessa comunidade que está preparando a volta do cantor de Deus, para que a era nova, enfim, se estabeleça na terra, através dos nossos corações renovados. Francisco está mais próximo do que nós imaginamos. Certa feita, Chico Xavier, quando foi visitar um leprosário, ao subir as escadarias, na porta, ele estancou o passo, fechou os olhos. E uma amiga que o acompanhava disse: "Que foi, Chico?" Ele falou: "Estou tendo uma visão espiritual." "De quem, Chico?" "Do patrono espiritual desta colônia, que veio nos visitar." "E de quem se trata, Chico?" "Francisco de Assis. Ele quer abraçar os leprosos." "Que bonito, Chico. Que o faça então. Mas ele nos pede uma coisa. Ele quer abraçar através do nosso abraço.
Ele quer servir a cada um de nós como médiuns da sua ternura, da sua paz. Por isso que nesse momento, Francisco, acolhendo a sua comunidade, quer abraçar a cada um de nós. Abraçar as nossas chagas, as nossas dores, as nossas feridas, mas nos ensejando o caminho do amor. E Ele fará isto através do nosso abraço, que agora daremos uns aos outros, com aquela expressão que Francisco saudava os seus irmãos: paz e bem. Vamos nos levantar para receber Francisco. E se você tem algum leproso aqui, abrace-o. Vamos aproveitar agora e na próxima vamos cantar juntos? De mãos dadas aqui. Vamos ouvir o coral do céu. Vamos? Mais alto. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Bem forte. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Beijo no coração de todos, paz e bem de São Francisco.